Fala, galera! Pois bem, esse comentário é para falar sobre o Zolpidem, né? Saiu aí no Fantástico no dia 6 de novembro de 2022, falando sobre o Zolpidem e as complicações. Então, esse vídeo é para comentar sobre o que o Zolpidem, o que ele é, o que ele faz e qual a relação com a nutrição, né? Como todo mundo sabe, eu sou nutricionista, Gustavo Duarte Pimentel, e irei fazer esse link entre o medicamento e a nutrição. Quais são os aspectos, o que nós sabemos até hoje, tá bom? Bom, então, antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário e envie seu vídeo para ajudar as pessoas aí que vocês gostam, que fazem o uso indiscriminado desse medicamento. Bom, vamos lá. Primeiro que nós temos que saber, e vocês principalmente, né, o que tem que ficar claro, é o quê? É que o Zolpidem, que é? Ele é um fármaco, né? Ele é um medicamento hipnótico. E que ele não é um benzodiazepínico, mas ele tem uma ação muito rápida depois que ingere. É meio que quando a gente faz o consumo, a gente meio que desliga, né? Completamente. E o que acontece? Primeiro que para consumir ele, para comprar esse medicamento, você precisa de receita. E como ele pertence à lista B1, então ele precisa da receita daquela de notificação, receita azul, onde que o médico é um medicamento controlado e o médico somente que pode prescrever, tá? Inclusive, tem alguns outros problemas. Algumas pessoas relatam o quê? Que a sonambulismo, então, ou seja, a pessoa acorda de madrugada, abre a geladeira e come algumas coisas e depois ela não lembra. Então foi visto, né, que as pessoas abrem geladeira, tomam cerveja, consomem algum alimento, um pão com recheio, e aí a pessoa o quê? Ela não se lembra disso depois. Então esse é o principal aspecto relacionado à nutrição. Além disso, o que se sabe? Se a pessoa que tem o uso, né, faz o uso diário do Zolpidem combinado com bebida alcoólica, tá? E não é em grande quantidade, mas combinado com bebida alcoólica, sabe-se que ocorre o quê? Sabe-se que pode potencializar ainda mais esse sonambulismo. Então, a pessoa acordar de madrugada, do nada, ir lá na geladeira e nem saber que fez isso, tá? Então, isso pode trazer várias consequências. Então, aumentar o risco de acidente de carro, pode piorar a atenção dela para dirigir carro, preparar alimento, então atrapalhar no ato sexual. Então, ela é totalmente contraindicada, né? Principalmente para quem ingere bebida alcoólica. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Com isso. O que se sabe, então, né? Saiu aí no Fantástico, no dia 6, e o que é interessante, assim, tem várias pessoas comentando, inclusive alguns médicos, né? Tem até uma matéria aqui que eu vou depois abrir aqui para vocês darem uma olhada. O que se sabe ainda, só falando um pouquinho do medicamento, né, para vocês terem um pouco de ideia, né? Porque basicamente o Zolpidem, muitas vezes, que ele é utilizado em conjunto com, na verdade, para tratar ali transtornos psiquiátricos. Então, algumas vezes relacionado a sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, a pessoas que têm um relato de insônia, têm dificuldade de dormir. Então, basicamente, são utilizados para essas pessoas. E aí, essa histórico, né, de sonambulismo, ele é muito, muito, muito comum, tá? Principalmente porque algumas pessoas como eu falei, esse medicamento tem uma ação muito rápida, em 30 minutos já pode ter uma ação. Então, se houver o caso de sonambulismo, é o ideal tentar conduzir o indivíduo de volta à cama novamente ou ficar observando. Não é recomendado acordá-lo de forma abrupta, porque ele pode se assustar. É importante também relatar todo efeito adverso a um médico, pois muitas vezes é necessário até trocar a medicação. Então, o que eu quero dizer com isso? É que são informações, né, que nós sabemos sobre esse medicamento, tá? E tem alguns comentários, alguns relatos sobre o quê?
que esse medicamento, de fato, né, as pessoas consomem em média de 5 a 10 miligramas todos os dias. O problema é que ele é consumido de uma forma muito crônica, né? Tem pessoas que consomem mais de 1, 2 semanas, até aí parece que não teria problema. As pessoas consomem 2 meses, 3 meses, aí seria o grande problema. Então, existem vários outros efeitos colaterais, tá? Como, por exemplo, agitação no período que possa, efeito do remédio, sonolência, dores de cabeça, muita tontura, insônia exacerbada durante o dia, pode ter alguma amnésia, ou seja, você não lembrar de muitas coisas depois, ter diarreia, náusea, vômito, até dores articulares relatado com os medicamentos, e algumas alucinações, né? Além que eu falei com o sonambulismo, também pode ter algumas alucinações, tá? E aí, para comprovar tudo isso que a gente está conversando, eu irei fazer para vocês que algumas coisas interessantes, tá? Que se sabe um pouco que, de fato, o Zolpidem pode fazer. Vou até compartilhar minha tela aqui e mostrar um relato de uma médica e depois um estudo científico para comprovar um pouco dessas coisas do que eu estou falando, certo? Então, veja só que problema sobre isso. Então, olha só. Tem uma matéria, então ela foi divulgada aqui, ó, se vocês pegarem. Então, devido ao uso indevido do Zolpidem, remédio para insônia, vira assunto na internet. O remédio controlado que trata a insônia está ganhando fama nas redes sociais, é o Zolpidem. O uso discriminado, sem orientação médica, é um risco à saúde. Pacientes relataram ter alucinações depois de tomar medicação. Médicos indicam o Zolpidem em alguns casos de insônia. E a bula, é claro, o remédio não deve ser utilizado por mais de 4 semanas. Então, olha o que a médica aqui alerta para nós, né? Dalva Paiares, aqui, professora da Unifesp. Ele é um hipnótico direto, por exemplo, se eu tomo medicamento que tem ação sedativa, eu vou sentindo a entrada do sono, aquele estímulo, e eu vou bocejando e eu vou sentindo que eu estou entrando em sono. O Zolpidem é diferente, ele não faz isso. Ele é um indutor de sono que age em receptor específico no nosso neurônio, que faz com que o cérebro que apague de maneira bem repentina, bem rápida e direta, tá? Como se desligasse um botãozinho ali da televisão. Pup, dormir, tá? Então, o que outros médicos relatam, né? Que a pessoa, por isso é possível que os médicos alertam que é tão importante se deitar imediatamente após o medicamento. Ficar mexendo no celular, ir ao banheiro, à cozinha, já sobre efeitos Zolpidem, pode ter sérias consequências. É como se eu tivesse acordado e ao mesmo tempo dormindo. Esse estado é muito semelhante no sonambulismo, né? Então, veja só. E até tem algumas pessoas aqui, ó, que ele comprou pacotes de viagem para atualizar R$9.000, o estudante que após tomar o Zolpidem. Ele teve uma alucinação, ele acreditou que a avó dele era a rainha de G9 e que ele estava esperando em Buenos Aires. Então, olha só, as pessoas têm alucinações muito fortes com esse medicamento, tá? E aí eu trago para vocês um estudo científico que comprova, desde 2013 já se sabe isso, ó. Então, sintomas psicóticos associados à sibutramina e a comportamentos reduzidos pelo Zolpidem. Então, esse aqui é um relato de caso, uma pessoa de 61 anos, um caucasiano. O que ele fez? Ele teve 2 episódios psicóticos depois do tratamento com sibutramina, aquele medicamento para emagrecer. Então, foi feita uma combinação de drogas, né? E o segundo episódio psicótico foi complicado, ou seja, maximizou, aumentou com o uso de Zolpidem, que é o medicamento que a gente falou aí para tratar a insônia. Então, o que acontece? Quando foi feita a retirada dos medicamentos, o paciente rapidamente reduziu os sintomas psicóticos e sonambulismo. Então, é para mostrar para vocês que, de fato, né, nós temos que ter muito cuidado. Então, do que cabe a nós como nutricionistas, eu não estou falando que não deve consumir ou deve consumir, só estou alertando que algumas pessoas de fato podem desenvolver transtorno de compulsão alimentar, principalmente por ter esse sonambulismo, atacar a geladeira no período
noturno, não lembrar que comeu. Então, trazer essas outras complicações de excesso de alimento, consumir uma lata de leite condensado na madrugada, excesso de pães, excesso de, enfim, enlatados, embutidos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então, é basicamente para comentar essa matéria que saiu no Fantástico ontem, 6 de novembro de 2022. Certo? Então, eu gostaria que vocês enviassem esse vídeo aí para ajudar nós aqui do canal a produzir conteúdo e ajudar as pessoas que fazem uso desse medicamento e ter o contato aí correto com o médico para prescrição, ajustar a dose, assim como nutricionistas para te ajudar aí a fazer o tratamento de sintomas depressivos, de ansiedade e também de insônia, porque você sabe que excesso de cafeína, excesso de alimentos gordurosos, excesso de carnes vermelhas, excesso de embutidos enlatados, excesso de açúcar pode atrapalhar muito o nosso sono, tá certo? E a falta de exercício físico. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um grande abraço!